Oi, olá! Estamos aqui para mais um momento bate-papo. Vou interromper aqui a minha leitura, acompanhada aqui do meu cantinho especial aqui na minha casa e um cantinho novo para a gente usar para o momento bate-papo aqui. Tô aqui acompanhada do meu maravilhoso chá. Esse chá é um chá especial. Sem muitos segredos, mas é um chá especial. Um chá bem quentinho de erva doce. E por que eu trouxe chá de erva doce? E aqui no meu canto especial, e nesse momento bate-papo de hoje, eu vou contar um pouco aqui para compartilhar com vocês o universo da palhaçaria, né? O universo do clown, da palhaçaria, o que é oferecido, o que é ofertado e o que as pessoas elas utilizam, né? Como ferramenta mesmo de processos das mais variadas possibilidades. Eu vou aqui dar um pouco de nome dessas variadas possibilidades de uma maneira bastante assertiva, né? Quando a pessoa procura o curso de clown, ele vai por N razões. Ele pode ir pelo voluntariado, ele pode ir pela questão artística e ele pode ir para o processo de autoconhecimento. Esse é o recorte do autoconhecimento é que a gente vai aqui comentar nesse bate-papo, né? E que tem tudo a ver com esse chá que eu trouxe hoje para esse horário aqui nosso, para essa conversinha aqui nossa no pé da orelha. Esse processo do autoconhecimento que a pessoa vai buscar no universo da formação clownesca é aquele exatamente que a perpetua nesse espaço. Por quê? Existem pessoas que vão fazer o curso de formação de clown, ele vai até pelo voluntariado, mas quando ele mergulha no processo de autoconhecimento, o mergulho dele é tão incrível que ele permanece e ele vai para além do voluntariado. Ele não fica só no voluntariado. Alguns até nem fazem, nem chegam nem enveredar para o processo do voluntariado. Ele acaba mudando o foco. Outros vão para o processo do autoconhecimento e ele vai experimentando o riso, o compartilhar do riso, o riso de uma maneira muito mais saudável, de muito mais peculiar. E aí, quando ele percebe, ele quer ir para o voluntariado no universo de compartilhar esse riso. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Não cessa, não cessa. Nesse processo de autoconhecimento que eu estou falando aqui, ele vem junto com essa busca desse palhaço, dessa criatura fantástica que cada um de nós temos dentro de nós. Todos nós, independente da idade, do gênero, da profissão. Não é nada dessas questões, de alguma maneira, são empecilho ou é empecilho para que você acesse essa criatura fantástica. E essa criatura fantástica você acessa de que maneira? Acionando o seu ridículo. E aí, falando aqui assim, dessa maneira, parece zombaria. E é um pouco de zombaria, mas é uma zombaria tão peculiar, tão sincronicamente com a zombaria do próprio indivíduo, que este ridículo é aquilo que vai alimentar a você quebrar as barreiras que nós impomos para nós sobre as mais possibilidades de relações que a gente tem na sociedade, né? Então, a gente trabalha as personas, por exemplo, que as personas são as relações que a gente estabelece em cada local, em cada ambiente que frequentamos. E que as personas, elas são importantes para essa relação social. Mas entender a persona e quando você está colocando ela ali a serviço da sua comunicação é o que faz o diferencial de acessar esse ridículo. Vou explicar melhor. Quando você está em uma reunião de trabalho e você não quer estar naquela reunião de trabalho, o que te mantém nessa reunião de trabalho? E aí, vamos dizer que seja importante e necessário você estar lá. Você está, mas não quer. E, ao mesmo tempo, é importante estar lá. O que a gente faz? A gente cria um manejo, a gente cria uma máscara social para essa relação que se dá nessa reunião que você não quer estar, mas que é necessário, que é preciso.
tá? O que é a desconstrução do clown e a construção do clown dentro de estabelecer essa criatura fantástica que a gente tem dentro da gente? O que ele pode contribuir num processo desse? É o estado de presença. Nesse estado de presença, você garante nesta reunião que você não quer estar, mas que é importante que você esteja, uma forma de comportamento da qual você não se machuque, por exemplo, não se torne altamente intolerável para você. Você estabelece parâmetros. De que maneira a gente faz isso? Exatamente na maneira de identificar a dualidade das emoções. Aí você coça a cabeça e fala, nossa, Estefânia, mas que confuso isso. Aí que tá, não é? É um exercício que você coloca na prática mesmo. Quem faz o processo de formação clownesca, no momento que ele chega ali no palco, no primeiro encontro, ele vem com todas essas pulgas. No momento que ele começa a fazer o processo de formação e que ele vai fazendo um exercício, que ele vai dançando, de uma forma exagerada, que ele vai contando uma história sobre um viés cômico, a maneira como ele vai aprendendo, quais são os tipos de riso, quais os tipos de comicidade, o que é um sarcasmo, o que é uma ironia, qual a relação da ironia, né? Qual é a dualidade dessa ironia? Como que esse palhaço enxerga essa ironia? Como é o palhaço que você vai externar, o seu palhaço? Qual é o figurino que ele terá? À medida que ele vai experimentando isso em cena, ele vai rindo de si, do outro, da situação, vai entendendo essa psicogênese toda, vai entendendo onde estaria as amarras dele enquanto indivíduo, enquanto ser social mesmo, e ele vai experimentando isso na prática. E de repente, não mais que de repente, ele tem um clique e tem aquela ligada do interruptor e ele consegue externar a criatura fantástica. Entre o exagero e entre o não exagero, entre o equilíbrio, entre as percepções cômicas. A gente pode dar milhões de exemplos aqui, tá? Existia uma clown, né? Uma palhaça que começou a estudar e ela, vou dar o exemplo dela aqui, não vou dar o nome, mas ela vai se reconhecer. E ela chegou ali no primeiro momento de aula e ela disse que ela não achava graça nela e nem nas coisas, né? Que as coisas, o universo que cerca o cotidiano dela não era tão hilário assim, tão engraçado assim. E as pessoas rindo constantemente das coisas mais banais, por exemplo, do Chaves, ela ficava particularmente curiosa o porquê e como que as pessoas tinham tanta graça daquilo. Pois bem, e ela começou a fazer o processo de formação. E ela era muito alta, né? Então o clown ele pega as características físicas, né? Então ela é muito alta, porque ela existe ainda. Ela é muito alta. E aí, naquele processo de formação, as pessoas vão partilhando também suas histórias individuais, as histórias da sua vida. E ela foi partilhando as histórias dela. Ali naqueles exercícios vão surgindo apelidos, brincadeiras, que o riso transforma em desatar de nós, né? Porque rir de si é a melhor coisa a se fazer, por exemplo, né? E aí nessa brincadeira ela ganhou um nome de girafa. E, inclusive a Claudela ganhou o nome de girafa. E ela ali naquela percepção tão simples, não é? Daquela altura dela e de brincar com a altura, ela desmistificou todo o universo clownesco dentro dela. E aí o que acontece? Ela virou diversas chaves, ela ligou diversos interruptores. E aí os assuntos começaram a ser tratados por ela de uma maneira mais amena, de uma maneira mais tranquila. As coisas começaram a ter um outro viés, uma outra processo, uma outra formatação, outro processo, né? Nós temos outros relatos também, dá para fazer infinidades de relatos, mas tem um outro também de uma clown que chegou lá extremamente fechada, retraída,
né? E aí as pessoas vão lá buscando o curso de formação de clown, exatamente buscando a questão da timidez, né? Eu quero perder a timidez e tal. E eu sempre dou uma risadinha no começo das aulas, né? Porque a timidez, na verdade, não existe. Não é que existe, né? E eu tenho um vídeo numa das lives que eu falo exatamente disso. E aí ela veio e ela fez uma turma, então cada turma tem uma média de 8 encontros, então ela fez a primeira turma, ela fez a segunda turma e ela fez a terceira. E a cada turma, seguidas, inclusive, que ela foi fazendo, ela foi tendo assim avanços de identificar-se mais presente na vida, mais participativa nas suas escolhas, mais reconhecedora de suas emoções. E ela trouxe com isso uma expressividade, né? Um manifestar de olhares e de percepção do aqui e agora, né? Inclusive, essa eu posso falar o nome, que a outra eu ainda vou convidar aqui um dia para falar pra gente. E até tive uma ideia boa agora de fazer isso. Mas essa eu posso falar, é a Vanessa. A Vanessa ela já trouxe um vídeo que está no nosso IGTV, inclusive, do Pedagogia, e ela vem contando sobre as relações que ela passou a entender e a perceber das emoções. E o que isso tudo tem a ver com a pedagogia essencial? Exatamente isso. Isso o quê, né? Exatamente isso. Isso o quê? Vou até tomar o meu chá, porque ele não veio aqui por um acaso. Porque se a gente está falando que esse universo clownesco, uma das relações é a decupagem das emoções. O chá de erva doce, por exemplo, é um chá que traz a energia genuína da alegria. E a alegria traz o prazer. E o prazer, ele traz o processo criativo, o processo de transformação, o processo de acessar memórias afetivas. Olha a infinidade de coisas que faz a partir do prazer e da alegria, né? E esse prazer e alegria, todos nós a gente tem dentro do nosso corpo emocional. Ele está lá, o prazer e a alegria. Mas o que te dá um prazer? O que te dá uma alegria? O que te dá? O que de fato é aquele start de prazer e alegria para você? E é nesse lugar que a gente aprende a identificar na pedagogia essencial. Para quê? Qual a função disso? É justamente colocar isso a serviço dos seus projetos. Então, se eu consigo entender que o processo criativo ele se dá no universo do prazer e da alegria, da organização e do planejamento, como é que eu vou entender o momento que eu vou acessar esse prazer, essa alegria? De que maneira? Experimentando a vida. Então, a pedagogia essencial, ela tem esse viés formativo pedagógico que ele não tem o caminho do teatro como tem o clown, né? A formação do clown, ele tem o caminho artístico. Então as pessoas vão desdobrando os seus processos dentro dos processos artísticos, né? Dentro das cenas, dentro das apresentações teatrais, onde compartilham com o público, onde compartilham as risadas. Então é esse o viés do risco curativo. E a pedagogia essencial, ela traz dentro da pedagogia, não da lógica artística. Então, esse viés da pedagogia, ele trabalha com os 5 pilares. E um dos pilares é o viver pelo bom humor. E o viver pelo bom humor é exatamente a percepção e o start do prazer e da alegria. Se liga? E aí, o que você faz com isso? Através dos exercícios práticos que a gente propõe dentro da nossa comunidade. A nossa comunidade é para membros assim da formação do cloud, das mais variadas profissões, com seus mais variados projetos. E esses membros, eles terão acesso a ações práticas para aprender a identificar essas emoções que ajudam a criar e a colocar o seu projeto para o coletivo, ou até, inclusive, um medo que está te estagnando. Percebe? Então, a ideia aqui desse cantinho, desse bate-papo agora, é trazer mais esmiuçado para essa nossa conversa
qual é a função da comunidade da pedagogia essencial. Então, do mesmo jeito que no riso curativo a gente externa este palhaço, na pedagogia essencial a gente externa o teu ser que vem junto com o teu projeto. Então, são lugares diferentes, não é o lugar do palco, a pedagogia essencial não é o lugar do palco. Percebe? Então, assim, é muito gostoso a gente compartilhar essas experimentações e entender aonde elas se conversam, né? Que a gente fala que o riso curativo e a pedagogia essencial são projetos irmãos. E são irmãos por causa disso, né? E aí, por que eles são irmãos e aonde a gente usa aqui os pilares da pedagogia essencial nessa questão do bom humor, né? A gente fez uma lembrança na live passada sobre o Paulo Gustavo, né? Ator, enfim, que também foi, infelizmente, vítima da Covid-19. E ele tinha uma frase bastante importante, uma reflexiva, que é o riso ser um ato de resistência, né? Então, através e por meio do riso, a gente consegue perceber essas inquietações, né? Rir demais é desespero, ou rir de menos também é a dualidade desse desespero. Então, vamos adequar este riso para que esse riso nos aponte caminhos e que esses caminhos eles sejam exatamente o que a gente precisa para colocar aquele projeto que a gente tanto quer, né? Que a gente tanto precisa, mas que de alguma maneira a gente tem dificuldade de colocar a nossa fala, a nossa imagem, os nossos textos, as nossas percepções, as nossas criações. A gente tem dificuldade, né? Porque a gente vai colocando os entraves por meio dessas emoções que não são acessadas. O medo de ser julgado, a culpa, a honra. Aí, ixi, é uma coisa imensa. E tudo isso a gente tá conversando bastante na comunidade da Pedagogia Essencial. Aqui no canal tem um vídeo, Timidez Não Existe. Aí você aproveita e assiste também e a gente falou um pouquinho aqui nesse momento bate-papo. E lá tem o link da comunidade da Pedagogia Essencial. Então, entra lá, conheça, tem uma infinidade de materiais. E as aulas, elas são extremamente práticas, que é para contribuir mesmo com essa percepção dessas emoções que não são percebidas por nós e que de alguma maneira não deixam com que a gente crie as coisas, que a gente faça acontecer os nossos projetos, tá? Então, esse momento de bate-papo hoje encerra por aqui. Amei esse meu cantinho novo aqui de conversa. E hoje tá frio, então eu já tô bem aqui cobertinha, bem com o meu chazinho. E agora que eu já bati um papo com vocês, vou voltar para minha leitura e encerrar meu dia de alma lavada. Beleza? Um grande beijo para todos e todas e até o nosso próximo momento bate-papo.